Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar de uma decisão do STJ que versa sobre a fase de execução do processo, mais precisamente quanto à penhora de bens do executado para a satisfação do crédito exequendo. Deixa eu primeiro descrever o julgado. Trata-se do recurso especial 1.885.119 do Rio de Janeiro. Um julgado da terceira turma, relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, no final de 2022. Então, RESP 1885119 Rio de Janeiro, como de costume, aqui na descrição do vídeo, a referência completa do julgado e, se disponível, a ementa do julgado. Qual foi a conclusão, indo direto ao ponto, qual foi a conclusão do julgado? A penhora de cotas de fundo de investimento não confere automaticamente ao exequente a condição de cotista desse fundo, não sujeitando-se aos riscos provenientes dessa espécie de investimento. Como é que se deu o caso? Havia lá um crédito exequendo, reconhecido por decisão judicial, quando da consulta do patrimônio, ou seja, da universalidade de bens, dos bens que compõem o patrimônio do executado, encontrou-se lá cotas de fundo de investimento. Só que a empresa executada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. E o juízo levou ali alguns meses, 6 meses, 7 meses, para julgar a impugnação, rejeitando os argumentos de defesa da impugnação. Nesse interregno, nesse intervalo de tempo, o fundo de investimento teve uma valorização, o que naturalmente repercutiu no valor de cada cota. Então tinham sido penhoradas 100 cotas. Sei lá quantas. Tinham sido penhoradas 1.000 cotas. Essas 1.000 cotas representavam 100 mil reais, quando da penhora. 6 meses depois, aquelas mesmas 1.000 cotas representariam 200 mil reais. Suponho que teve uma valorização de 100%. E aí o que aconteceu? O exequente alegou, e o crédito exequendo era de 100 mil. O exequente pretendia o valor atualizado da cota e que ele levantasse a integralidade. Então, por exemplo, o crédito exequendo é de 100 mil. Quando da penhora, 100 mil equivalia a 1.000 cotas. O que o exequente alegou? Não, as 1.000 cotas são minhas, já estão penhoradas. Se hoje as 1.000 cotas valem 200 mil reais, sorte a minha. Eu quero os 200 mil reais. Quer dizer, ele queria fazer jus à valorização da cota penhorada. Então isso nos remete à própria essência de penhora e os efeitos da penhora. Em primeiro lugar, penhora é um ato de constrição patrimonial. A penhora é um ato preparatório da posterior expropriação. Ou seja, o importante é perceber que a penhora não transfere a propriedade do bem penhorado ao exequente. Nós temos alguns efeitos da penhora, efeitos de ordem processual, como a garantia da execução, a identificação dos bens do executado que suportarão a posterior, a futura expropriação, direito de preferência. E temos outros direitos de ordem material, como a ineficácia de futura alienação daquele bem e a mutação da posse. O executado ele continua na posse do bem, ou seja, em alguns casos o executado continua na posse dos bens, mas ele deixa de
o possuir como possuidor direto passa a ser o possuidor indireto. De todo modo, o importante é perceber que nenhum dos efeitos da penhora é justamente a transferência da propriedade do bem. Então a penhora não transfere a propriedade do bem. Enquanto a impugnação estava sendo analisada, no caso concreto, enquanto não se ultimou, realizada a penhora, enquanto não se ultimou atos de expropriação, a penhora, as cotas, o bem penhorado, no caso as cotas do fundo de investimento, continuam sendo de propriedade do executado. Então, se nesse caso houve uma valorização e foram penhoradas 1000 cotas do executado, você vai ter que ver no momento futuro da expropriação quantas cotas equivalem ao crédito exequendo. E aí, nesse caso, você vai ter uma diminuição da penhora. Ao invés de, para satisfazer os 100 mil, quantas cotas são necessárias? Lá no momento da penhora, 6 meses atrás, eram 1000. Agora, provavelmente, serão 500. Tem que fazer o cálculo e verificar. Penhora não transfere a propriedade. Quanto às cotas de fundo de investimento, só consignar com os senhores que elas são títulos mobiliários, são valores mobiliários. Isso se encontra no artigo 2º, inciso 5º, da Lei 6385 de 76. São valores mobiliários sujeitos a esta lei. Inciso 5º, as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos. O que é importante definir a natureza das cotas de fundo de valores, fundos de investimento, como valores mobiliários. Porque o artigo 835, que tem a ordem preferencial da penhora, prevê como terceira categoria, no inciso 3º, os títulos e valores mobiliários em cotação em mercado. Então, o resumo a conclusão desse julgado é no sentido de que o ponto nódico aqui, o ponto principal, é, portanto, perceber que a penhora não transfere a propriedade. Em se tratando de valores mobiliários, não transfere a propriedade, o que faz com que o exequente, que não é o proprietário, não possa se beneficiar dos bônus, como nesse caso a valorização, mas ao revés, do outro lado da moeda, ele também não se prejudica, ele não arca com os ônus. Quer dizer, suponha que nessa hipótese, num caso como esse, ao invés de valorização, tivesse ocorrido a desvalorização. Então, o camarada inicialmente penhorou 1000 cotas do fundo de investimento para fins de satisfação, o juízo penhorou 1000 cotas do fundo de investimento para satisfação de um crédito de 100 mil reais. Cada cota estava cotada em 100 reais. 6 meses depois, 7 meses depois, quando se vai ultimar a expropriação, ao invés de valorizar, houve a desvalorização. E aí, aquelas 100 mil cotas, agora já não lembro, aquelas 1000 cotas, ao invés de representar o crédito de 100 mil, estava representando 50 mil. Eu duvido que ele ia falar assim, não, eu penhorei as 1000 cotas, lá eu satisfiz o meu crédito, agora eu vou só receber, então eu vou receber os 50 mil e estou feliz com isso. Não. Aí nesse segundo exemplo, nessa segunda hipótese, ao invés de uma redução da penhora, seria necessário depois uma ampliação da penhora. Quer dizer, o camarada ia satisfazer, no nosso exemplo, os 50 mil que representariam atualmente o valor das cotas penhoradas, depois ele ia prosseguir com a execução buscando outros bens, quiçá mais cotas desse mesmo fundo de investimento, se houvesse. Ok? Então, meus amigos, é isso que eu queria tratar com os senhores hoje, nesse recurso especial 1885119 do Rio de Janeiro. Ok? Então, pessoal, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até breve.